Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. O brasileiro está sempre cobrando, e com razão, um calendário mais extenso de torneios aqui no Brasil. Isso obviamente ajuda muito o jogador nacional, seja aqueles que estão iniciando a carreira, precisam ganhar experiência com baixo custo, mas também aqueles que brigam por um lugar, por exemplo, no top 100, e aí precisam também contar com o apoio da torcida para somar pontos valiosos no ranking. Mas olha, minha gente, organizar um torneio internacional válido pela ATP ou WTA, ou seja, com pontos no ranking mundial, aqui no Brasil não é uma coisa tão fácil assim. Os custos são sempre em dólar e isso dificulta muito a tarefa. Temos, é verdade, a lei de incentivo fiscal que permite aos patrocinadores descontar o valor investido numa competição esportiva em imposto de renda que a empresa iria pagar, que está no final do seu ano fiscal, né? Mas nem com a lei de incentivo fiscal há uma garantia que você vai fechar, o promotor vai conseguir fechar a conta de um evento. Pois bem, para explicar toda essa ginástica, toda essa matemática que os promotores brasileiros precisam travar para tocar um calendário de eventos, o podcast Tênis Brasil desta semana bate um papo com Ricardo Bent. Ricardo Bent, um dos mais experientes profissionais da área de promoção esportiva, mas que também foi um tenista de primeira categoria, de destaque, com bagagem como jogador de Copa Davis, do circuito internacional, portanto alguém mais do que gabaritado para bater um papo aqui com a gente. Ricardo Bent, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Boa tarde, Dalcin. Ricardo, eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar é a questão, obviamente, dos custos, né? Um torneio, a gente olha um torneio, por exemplo, de $100 mil, que já sai com custo altíssimo para o promotor brasileiro, porque é dólar, e não é o dólar oficial ainda por cima, né? Geralmente é o dólar paralelo, o dólar turismo, que ainda é um pouquinho mais caro, né? Mas isso não são os únicos custos que o promotor precisa abancar com a premiação, né? Tem uma série de outras coisas e é justamente isso que eu queria que você contasse um pouco para o pessoal. Como é que começa a conta para se organizar um campeonato de tênis? A conta hoje, né, está muito, até por causa do dólar, como você falou, né? A conta hoje é bem difícil de fechar, porque você tem isso, estamos falando em torneios médios, né? Não estamos falando em ATP 250, nem 500, estamos falando em torneios de até $100 mil, 75, 100, 125, né? E na verdade, um torneio hoje de $100 mil, ele te custa 180 quase $190 mil, né? O torneio, quer dizer, na verdade, você tem o custo da premiação, que é maior do que $100 mil, quando eles vão aumentando os valores, né, anualmente, e também você tem o custo das taxas, né? Então, na verdade, você tem hoje, para ter uma ideia, né, você tem um torneio hoje de $100 mil que você tem para fazer em 3 quadras, né? Você vai precisar a ATP te pede, né, para 3 quadras se pede 26 a 30 juízes. Quer dizer, é uma coisa, o juiz tem que a cada 30 minutos, 40 minutos, você tem que mudar o juiz, né? Isso é uma regra deles lá. Então, isso aí te dá um custo mais ou menos só de juiz de linha de $60 mil reais, né? Só juiz de linha, né? Porque o juiz de linha, como todos os árbitros que pertencem ao torneio, eles são pagos em real, mas na condição do dólar, do FII que eis têm internacionalmente. A tabela é em dólar. A tabela é em dólar. Então, por exemplo, um americano lá nos Estados Unidos vai receber $200 por dia. Aqui vai receber $200 por dia. Só que aqui $200 por dia é bem mais ardido do que lá, né? Sim. Então tudo é em dólar, né? E você também tem, por exemplo, juiz de cadeira hoje, para as 3 quadras, eles pedem 7 juízes de cadeira, sendo que os juízes de cadeira, eles são... você tem alguns brasileiros, né, quando o chefe dos juízes e o árbitro geral consegue dirigir alguns brasileiros, mas muitas vezes você é obrigado a receber juízes credenciados pela ATP de fora.
Aí você tem o custo da passagem, que pelo menos metade desse set é com passagem, fora o custo que todos eles têm um FII. Né? O juiz de linha tem um FII, o juiz de cadeira tem outro FII, o árbitro geral tem outro FII, o referee tem outro FII. Então você vai vendo, nesse caso, no caso do ATP C100, o referee, o supervisor, ele é pago pela ATP. Só o referee, o resto é pago pelo torneio. Sem falar na hospedagem, na alimentação, que é tudo por conta do organizador. Na verdade, a alimentação você tem que conseguir um valor baixo, né, negociar. Agora, a hospedagem, nós estamos falando aí em 450 diárias, que vai aí mais de 200 mil reais só de hospedagem, você é obrigado a pagar. Né? Você tem também, vamos falar em bolas, né, que é uma coisa que precisa para ter o torneio. Bolas, você tem que dar 3 bolas novas para treino de Qualify e para treino da chave principal. E no jogo do Qualify são 4 bolas e são 6 bolas na chave principal. Sendo que a bola troca a cada 7 ou 9 games. Primeira troca é 7, depois é 9. Então você imagina, cada 9 games praticamente você vai trocar 6 bolas, tira 6 bolas e põe 6 bolas. E no treino você não pode dar essa bola que está pouquíssimo usada. Você tem que dar bola nova também no treino. Então, só isso aí te dá mais ou menos umas 3.800 bolas num evento desses, que vai te dar um custo de 100 mil reais só de bola. Tá? Então, e aí você vai, por exemplo, toalhas, né? Obrigatório dar toalha. Só que não é você dar a toalha para o jogador na hora de ele estar na quadra. Nesses torneios, você tem que ter toalha disponível no vestiário, tem que ter toalha disponível na quadra de jogo e para treino. Então, isso aí, a quantidade de toalha é absurda, né? Que você tem ainda, normalmente, às vezes, perdem as toalhas, etc. Então, são custos que você vai somando isso, né? Você tem, por exemplo, o Players Lounge, né? Que é onde os jogadores ficam lá descansando. E você tem que ter uma série de coisas lá dentro, sofás, uma TV passando o jogo que está passando na quadra, e no mínimo são 75 metros quadrados para você ter diária para essa... Então você tem, na verdade, você tem outros custos, como, por exemplo, essa parte de streaming, né, que eles passam para a gente, alguns custos. Né, só para explicar ao pessoal em casa, o streaming é aquilo que você vê em casa, que você tem uma câmera, pelo menos uma câmera fixa em todas as quadras que tiver tendo competição, e essa transmissão tem que ser ao vivo em todos os canais. Né? Esse que é o streaming do torneio de tênis obrigatório. Inclusive isso faz também com que você tenha, por exemplo, a ATP, você entra no site, você vai ter ponto a ponto, né? Você está vendo o jogo ponto por ponto. E também você tem, por exemplo, a academia, né? Você tem obrigado a dar uma academia de 75 metros quadrados também, que tenha espaço, 14 ou 15 equipamentos que você tem que ter nessa academia. Te lista os equipamentos que são obrigatórios. A mesma coisa com a refeição. A gente negocia a refeição, mas você tem que ter vegano, você tem que ter uma série de coisas que... Tudo são coisas que vieram uns anos para cá. Né? A gente não tinha isso lá para trás, não tinha esses custos todos. Né? Na sala da fisioterapia são 60 metros quadrados, né? Que você tem que ter... Eles mandam uma lista de 14 coisas, entre gelo, vários tipos de tomadas, internet, etc. Né? Então, aí você tem que ter 2 encordoadores, aí as máquinas têm que ser máquinas eletrônicas. Né? Então, o físio também entra na conta, também é a conta do promotor. O físio, o médico do torneio também está na tua conta. O médico, ambulâncias, tudo é obrigatório, é a conta do promotor. Né? Então, na verdade, você vai somando tudo isso, né? O custo passa, né, muito, mais ou menos, eu te digo, um custo de uns 100 mil dólares, deve estar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, o custo de um torneio de 100 mil dólares. Então, e você não tem o que o pessoal tem lá fora, né? Que você não tem bilheteria no Brasil. Né? Porque todo promotor ele pensa, eu preciso muito mais do sucesso, né, do que do dinheiro, porque o dinheiro de bilheteria normalmente é muito baixo. Né? Então, você prefere liberar por convite, mas sem custo, sem pagar. Né?
Então é isso, então, assim, realmente você tem, é muito difícil hoje você fazer um torneio, né, como você falou, você tem essa ajuda da lei de incentivo, né, do esporte. E era muito mais fácil antigamente quando não tinha lei de incentivo e você tinha dinheiro de marketing. Que aí você falava, o valor é tanto e se fechava o evento e tinha muito mais patrocinadores naquela época também, né? Mais para trás, eu digo. Se negociava também o valor, né, Ricardo? Se negociava os valores, então, mas o que acontece é que hoje, só com a lei de incentivo, você ainda precisa de um pouco de dinheiro de marketing para fechar a conta. Né? Então, só a lei de incentivo você não fecha. Só para o pessoal entender um pouquinho também lá em casa, a lei de incentivo, obviamente, ajuda muito o esporte brasileiro de uma forma geral, só que ela é uma lei bastante engessada. Se você escrever na lei que você vai escrever bola Mercury, você vai ter que comprar a bola Mercury. Se você quiser água Perrier, você vai ter que comprar água Perrier. Não há margem, né, Ricardo? Muito engessado. E também tem uma coisa que você tem que ver, é que na lei você tem que fazer você tem que abrir uma conta só para o torneio, né, no Banco do Brasil. Você tem que fazer 3 orçamentos. Aquele que menor você é o que vai depois tudo, a nota fiscal para aquela empresa que ganhou vai ter que ser o valor que você, e a descrição tem que ser exatamente igual a que você aplicou no Ministério, né? Então, realmente, e depois você não pode, né, se você falou que você vai gastar 30 mil de refeições e você, de repente, não tem, passou para 35, 5 ficou para você. Você não tem como. Então você tem que calcular muito bem. Você não dá para tirar, por exemplo, sei lá, da água para pôr na refeição. Não tem essa manobra, né? Não dá. E além disso, que aquilo que você falou, é engessado. Você não pode mexer em nada. Depois que você colocou, você não tem como mexer. Você não tem como tirar. Bom, eu gastei menos em água, eu vou colocar, então, eu vou colocar em refeição. Né? Então, e quando você fala em refeição, né, nós estamos falando que não tem que pagar refeição para os jogadores, né? Mas nós temos hoje lá em torno de 80 staff que você tem que pagar a refeição, né? Almoço, jantar, isso antes, durante e depois do torneio, um dia depois do torneio. Então você tem um custo também de refeição grande, né? Fora também hotel para esse pessoal, né? Então, assim, como eu falei, não é fácil hoje fazer, tanto é que a quantidade de torneios no Brasil diminuiu, né? Bastante, se não é aí 2 ou 3 grandes patrocinadores, você teria um problema maior ainda hoje. Aliás, deixa eu tocar um outro aspecto nessa área dos custos, o Ricardo, que eu acho que é bastante importante, talvez o pessoal de casa lá não faça ideia. Bom, primeiro, óbvio, como você falou, hotel hoje em dia tem que se pagar, ninguém mais ajuda hotel, permuta ou um grande desconto de hotel. Agora, tem o grave problema do local do evento, né? Em que você também tem que locar tudo, seja uma academia, seja um clube, tudo tem taxa, né? Claro, todos os clubes que você fecha para fazer o evento ou academia, você paga uma taxa, um aluguel, na verdade, né? Que você põe lá, essa aí, obviamente, você põe na tua planilha, né? Mas todos os clubes, eles cobrem. O grande problema, por exemplo, existe dentro da planilha, o próprio Ministério, ele te dá limites de custo. Então, vamos supor que você vai no Pinheiros. O Pinheiros, ele quer te cobrar 100 mil. E a tabela lá do Ministério, no máximo para um aluguel, pode ser 60. Entendeu? Então, ou você tem que pagar essa diferença, ou você faz em outro clube. Porque você, até mesmo para uniforme de boleiro, todas essas coisas que estão na planilha, você não pode, você tem que ter um custo de mercado, né? Então, por exemplo, um short, uma camiseta para o boleiro tem que ter um valor, vamos supor, de R$50, né? Porque é o valor que... Então, tudo isso é tudo muito engessado. E se você errar na conta, né, você tem problema. Certo. Porque o pessoal lá em casa, Ricardo, eu falo isso porque eu recebo muita mensagem, muita gente conversa comigo, me faz perguntas. O pessoal tem a ideia de que um evento de tênis, obviamente que é um evento importante, principalmente quando não é em grandes cidades,
em que você tem facilidade, o clube está interessado que o evento vá para lá, a academia está interessada porque vai agitar suas quadras, o seu barzinho, o seu restaurante, então que é tudo de graça, mas não é assim. Infelizmente, existe, tudo tem um custo. Na verdade, isso que você está falando, lá fora você tem ainda tem aquele pessoal que é os voluntários, né? Uma série de coisas que aqui você não tem. E eles também têm algumas coisas de permuta lá, que hoje você falou, não consegue mais permuta de avião, não consegue mais permuta de hotel, né? de restaurante. E os clubes, mesmo você pagando, né? Não é certo que ele vai te aceitar. Depende do torneio que você está levando, se ele gostar do tipo de torneio, se for um torneio que tem a ver, né, com o público do clube deles, né? Então aí eles fecham, mas então não é garantido que você vai escolher um clube e você vai fechar aquele torneio naquele clube. Né? Você tem que, além disso, tem que negociar o valor, né? Sim, e geralmente eles pedem alguma contrapartida ainda, né, em relação aos seus sócios, às suas coisas. Um wildcard, alguma coisa assim, você talvez tem que dar, né? Você tem que negociar, ou uma sala VIP para os sócios, sempre tem essas contrapartidas, né? Outro fator que eu acho que é interessante o pessoal em casa saber, Ricardo, é que o dólar que a gente fala não é o dólar que está ali, né, nos sites de economia, né? Não é o dólar normal, é o dólar turismo, geralmente, né? Que é usado, ou seja, que já é aí mais 10% mais caro do que toda a conta, né? Na verdade, o dólar, os jogadores, depende de, por exemplo, quando você vai para a ITF, você paga os jogadores em dólar no site. Na própria, mas você compra do banco, né? Normal, o jogador internacional é pago em dólar, então. Jogador na ITF. No caso da ATP, você tem que enviar o dinheiro para a ATP e a ATP paga os jogadores. Entendi. Um pouco diferente, né? Os brasileiros, não. Os brasileiros também recebem da ATP. E no caso da ITF, não, eles recebem no site, no próprio torneio, e pagando o imposto, né, de acordo com a categoria dele, lá, etc., se tiver empresa ou não. E o jogador estrangeiro, ele paga 25% de imposto. Quer dizer, o imposto é recolhido no evento e depois repassado para o governo, e você tem também sempre uma pessoa especialista nessa área para poder fazer o evento e pagar tudo de acordo porque se dá uma coisinha errada, você já tem uma fiscalização, já tem uma multa, etc. Então você tem que tomar muito cuidado também. Isso é um outro problema das leis, né? Eles são muito... você é muito vigiado, eles mandam lá fiscais, etc. Então você não pode errar nessa parte, porque senão isso aí ainda acarreta uma multa no final do evento, né? Sem dúvida. Eu até acho, nada contra essa questão da fiscalização. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque as coisas têm que andar tudo direitinho. Mas está mexendo com dinheiro fiscal, é dinheiro do povo, no final das contas, porque a empresa está deixando de pagar imposto de renda, que pode ser aplicado em alguma coisa, para fazer um evento esportivo. Então, até acho que está correta essa fiscalização rígida, né? O problema é essa questão que você bem colocou, de você ter pouca margem de manobra, né? Então, quando você faz o planejamento e envia para o governo, vamos dizer assim, você tem que ter tudo absolutamente colocado em cada situação para que não haja chance, ou a mínima chance de movimentos ali, de ter que fazer adaptações, né? Isso é um transtorno, né? Não, realmente, como eu falei, antigamente você tinha dinheiro, não existia, então existia dinheiro de marketing, aí era aquela negociação, você fazia o budget, fazia a negociação e já tinha o teu dinheiro lá, certinho para o evento, inclusive com lucro, que não é o caso desses eventos incentivados. Você tem que ter uma outra fonte para poder ter um lucro, né, do evento. Só para o pessoal em casa entender, uma vez que você constrói um planejamento para um torneio, você coloca esse planejamento lá para o Ministério aprova teu orçamento, a partir daí é que você vai captar esse dinheiro na iniciativa privada, né? Esse é o mecanismo. Isso se fala muito assim, né? Não, o cara pegou, o seu artista pegou tantos milhões, você não pegou nada, você pegou o crédito, autorização, né? Autorização para ter um crédito daquele valor, depois você tem que vender, e muita gente não vende, tanto é que sobra. Sempre sobra lá no Ministério, sobra
sobra eventos, né? Sobra espaço para evento e dinheiro, porque nem todo mundo consegue viabilizar o evento e vender, né? Mesmo dentro de uma lei que paga com IR, né? Ou a lei estadual que paga com ICMS, mesmo assim você tem muitas empresas que aplicam, né? 4, 5, 6 eventos e consegue fazer 2, né? Então não é uma coisa, já o fato de você conseguir aprovar o teu evento no Ministério não te garante nada, você tem que vender o evento ainda, né? Você tem que receber o dinheiro, que aí é depositado na tua conta e você tem que pagar exatamente de acordo com as linhas, né, que você colocou no projeto, né? Ricardo, você viveu aí um período muito bom do tênis brasileiro, final da década de 80, 90, época que a gente chegou a ter 4, o que seria hoje ATPs, na época era um Grand Prix, né? Nós tivemos ter 4 Grand Prix no mesmo calendário. Na verdade eram 5. 5 no mesmo você calendário. Tinha 4 da Tavaric e 1 do Paulo Ferreira. Isso. E você, inclusive, já que você acabou de citar a questão, fez Itaparica. Você participou ativamente da organização de Itaparica, que era um torneio, à época, de $500 mil, o que hoje já seria um grande torneio, né? Naquela época, então, era um torneio gigante, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que eram esses momentos, como é que foram esses momentos do tênis brasileiro? Com aquilo que eu falei com você tinha muito patrocinador na época, né? Tinha vários bancos, tinha várias cervejarias, você tinha que foram diminuindo, um foi comprando o outro, isso aí já diminuiu um pouco o teu número de patrocinadores. Teve alguns que foram proibidos, né, como cigarro, bebida, etc., né, com razão, mas isso aí também existia lá atrás, né? Sim. Então você tinha muito... Nós tivemos o famoso Hollywood Classic no Guarujá, né? Hollywood era uma marca de cigarro, né? E a Hollywood Classic não era só de tênis, era de surf, tinha vários esportes, né, que eles faziam. Então isso aí era uma época realmente que tinha muito dinheiro no mercado. E eu fui sócio, né, da Tavaric, que era a empresa que tinha esses quatro ATP Tour, né, que hoje seria Grand Prix, né, mas eles viraram ATP Tour porque quando começou a ficar muito difícil de você conseguir realizar esses eventos daquele tamanho que a gente tinha, né, que eram torneios no mínimo de $350 mil para cima, né, a gente tinha 4 e tinha vários. Para ter uma ideia, a gente devia ter mais uns 8 challengers de $50 mil e mais 4 Grand Prix ATP, né? Uhum. Então você tinha 12 torneios, só a Tavaric. Daí você ainda tinha o Silvestre, você tinha a Coca Tavares, você tinha o Paulo Ferreira. Né? Uhum. Você tinha outras empresas que também faziam eventos. Então você tinha, às vezes, a própria CBT fazia também. Então você tinha uma quantidade gigante de torneios. Por isso que os jogadores brasileiros tinham tanta vantagem, porque mesmo que eles, às vezes, não entrassem na chave, né, você tinha o wildcard. Então eles jogavam muitos torneios no Brasil, faziam pontos, faziam dinheiro, né, e aí podiam jogar lá fora. Então isso foi, por exemplo, você ter uma ideia, se você fazer uma média de 4 no Qualify, mais 3 na chave, são 7, você multiplica por 100 torneios, isso é o que eu tinha de wildcard para dar. Eu conseguia fazer um jogador, como vários, né, o Fernando Reis, o Sims, Mata, Merigene, eu conseguia dar. O cara começava, ele tinha um wildcard no Qualify, né, e se ele fosse bem no próximo torneio já dava na chave principal, né, de um Challenger, ele podia depois melhorar ainda, jogar um Grand Prix, né, que já era um torneio de $350 mil desse, né, então era uma outra fase, né? Eu tava vendo até, eu tinha o Gandini hoje, sempre foi um patrocinador bom. A gente, inclusive, ele é dono aqui é patrocina a Australia Open, né? Sim. E ele aqui no Brasil está começando a patrocinar tênis também. E você tinha, mas só que na época que a gente fez o torneio, lá em Itu, não existia ainda aqui, mas era o Gandini, que era o pai dele, inclusive. E nós fizemos um torneio lá, e eu estava vendo esses dias, até mandei para ele, estava vendo esses dias, e eu olhei a foto do torneio, era um ATP 50, né? Um Challenger 50. E o torneio, o tamanho do torneio, você pode comparar tranquilamente com o 250 hoje, um ATP 250.
o tamanho da arquibancada, lotado de gente, o tamanho, sabe, bastante estandes de venda de material, de comida. Era um negócio, né, que e hoje você vê os torneios, hoje, pelo fato de essa parte essencial do torneio, né, já sair muito caro, é difícil você vestir mais o torneio, investir né, em coisas que tragam mais público, né, para se criar atividades, sala VIP e outras coisas. Então hoje você tem que se fixar mais no torneio em si, né, do que como naquela época a gente tinha muito evento, que todos os eventos nossos tinham relacionamento, né? Você tinha para trazer os patrocinadores, você tinha sala VIP, era divertido, você tinha coisas acontecendo na quadra também, né? Isso aí não tem mais espaço para isso hoje, porque você mal consegue fazer o torneio, né? Então você não consegue criar todas essas atividades extra-torneio que trazem público, que trazem, né, patrocínios, etc. Então você vê, como você falou, né, o Itaparica, foi 87 esse Itaparica. Eu era diretor do torneio e eu dei um wildcard para o Agassi. O Agassi ganhou aquele primeiro torneio da vida inteira que o André Agassi ganhou, foi lá em Itaparica. Sim. E dali ele foi, no final do ano ele estava entre os 10 do mundo já. Né, no ano seguinte, né, porque o Itaparica era em novembro. Então, assim, era um torneio de $500 mil. Se você passar esse torneio, fazer isso nos dias de hoje, no mínimo era um ATP 500, se não fosse um ATP 1000, pelo valor da época e pelo valor que você tem hoje, né? Então, realmente, era uma época que os jogadores brasileiros se deram muito bem também, né? Eu lembro um torneio no Guarujá que vocês fizeram ali no Casa Grande ainda, que afinal foi o Clerc, que era 2 do mundo, contra o Vilander, que era 4 do mundo, né? Ao contrário, o Clerc era 4 e o Vilander era 2. Ou seja, era um torneio de máxima qualidade possível, né? Não, você vê, você tinha 2 jogadores entre os 5 melhores do mundo num torneio lá no Guarujá. Hoje isso é inviável, né? É inviável porque um jogador desse vai te pedir $500 mil, $1 milhão só de garantia, né? Fora o prêmio. Então tudo era uma outra época. Por isso que hoje é difícil você trazer grandes jogadores para o Brasil. Você vê agora, inclusive existe hoje até alguns jogadores contra uns tipos de coisas que estão acontecendo. Eu não sei se você está vendo que está tudo indo em direção à Ásia, né? aos árabes. Você vê que hoje o WTA Finals é lá. Aí você tem o ATP também, né? O ATP está em Turim, tá na Itália. Está em Turim ainda, mas já existe a possibilidade de já ir para lá. Né? Eles estão negociando. Já houve uma proposta dos árabes para comprar o circuito inteiro, né? Já tem isso. É que lá é um saco sem fundo de dinheiro, né? Não tem. Então o que acontece é o seguinte: você vê aquele evento, até aquele evento lá do 8 Kings, né? Isso. Não, 6 Kings. 6 Kings. Six Kings. $1 milhão para cada jogador, só para ele aparecer lá para jogar. E 8 milhões, eu acho que foi 6 milhões. Hein? 6 milhões. Só 6 milhões, não foi 8, foi só 6. Divulgaram dois valores. Divulgaram 6 milhões e 8 milhões. Então, ou era 6 ou era 8, mas 8 milhões ou 6 milhões de dólares para o cara que ganhou. Mais $1 milhão que ele já ganhou por participar. Então, assim, até um jogador falou que está ficando fora do limite dessas coisas, e é uma exibição. Então, os jogadores preferem muito mais, de repente, jogar exibições e não jogar os torneios de circuito, onde você tem um promotor que está gastando uma fortuna para fazer o torneio, e de repente o jogador não vai jogar aquele torneio porque eles são designados, né? Mas você pode a designação, quando começa o ano, os top 10 são designados para alguns torneios, eles escolhem, né? Só que você acaba jogando mais torneios do que o obrigatório. Mas se você, de repente, tem opções de jogar essas exibições milionárias, né? Isso aí está atrapalhando. Isso aí eu já vi alguns jogadores comentando que isso aí não é bom para o tênis, esse tipo de dinheiro. Né? Sem dúvida. Sabe que o John McEnroe falava isso há muitos anos atrás e continua sendo uma realidade, que o tenista profissional quer um calendário menor para ele fazer mais exibições. Essa é a ideia. Foi. Sempre não, porque antigamente, lá para trás, quando começou a ATP, o jogador era obrigado a jogar, se não me engano, 15 torneios por ano. Desses torneios elite. Aí depois foi para 12, depois hoje acho que é 7 ou 8, não sei. Eu fui, eu fui, acho que o único brasileiro
eu fui 4 anos do conselho da ATP, que é onde tudo é feito lá, as regras, os valores dos torneios, mudança de piso, novas datas, etc. É um comitê de 12 pessoas que decide tudo no tênis mundial, né? Eu fui 4 anos, eu fui desse comitê. Então eu tenho esse insight lá de como funciona isso. E realmente eu acho que tanto a ATP, né, quanto a WTA, eles estão indo para um caminho um pouco perigoso. Você vê o caso da ITF, da Copa Davis, né? Eles venderam a Copa Davis para aquele... O nome do jogador de futebol lá, o espanhol, isso. O espanhol lá, né? Fico, eu não lembro qual é o nome, não é Fico não, mas venderam e o cara mudou completamente o sistema da Copa Davis, que até hoje todo mundo sente falta, porque ficou uma coisa sem graça, porque é tudo no mesmo lugar, né? Antigamente você tinha, o Brasil jogava contra a Alemanha, então vamos ver quem é que tem o mando de campo, aí você colocava, né, uma quadra de saibro, porque você tinha o mando do piso. Então tinha várias coisas que faziam ficar a Copa Davis ficar interessante, né? E hoje você não tem, hoje joga todo mundo lá na Itália e o público brasileiro não vê mais os jogadores, né? Na época você tinha lá, quando jogava o Tomás, o Mandarino, ou jogava o Matari e Oncins, ou depois o Guga, né? Isso aí você não vê mais, já acabou com essa coisa da Copa Davis ter aquela coisa de patrocínio da camisa, né? E lotava. Copa Davis é um negócio que lota sempre, né? Isso aí você sempre lota. E agora você não tem mais a Copa Davis nos países, né? É feito tudo num lugar só, quer dizer, ficou. Isso por quê? Porque a ITF resolveu botar uma boa grana no bolso e vendeu a Copa Davis, né? Então isso aí já todo mundo falou que foi uma. Isso aí já está todo mundo recriminando, já todo mundo, assim que eu falo às vezes, jogadores, recriminando a ETF por ter feito essa escolha, né, de vender a Copa Davis, os direitos da Copa Davis. Muito bem, Ricardo Berndt. Só para resumir, o pessoal que está em casa, então, uma coisa muito importante para o pessoal ter em mente é que esses torneios Challengers, principalmente no Brasil, em qualquer lugar do mundo, além da premiação, existe uma taxa de 5% que é cobrada pela entidade que coloca. Então, existe um custo adicional já de cara, e além do que, existe uma série de exigências colocadas, que é a estrutura geral do lugar, que tem que alugar um lugar e colocar uma estrutura muito grande sobre isso, além de um pessoal especializado, né? Então, segundo as contas do Ricardo Berndt aqui, um Challenger no Brasil de $100 mil de premiação acabaria custando aí questão de R$1,5 milhão, que é uma conta muito alta. Estou falando isso, Ricardo, resumindo isso, porque eu fiz uma conta aqui, levantei o calendário brasileiro deste ano, e apesar de todas as dificuldades que nós aqui relatamos, que você vive na pele no dia a dia, nós tivemos este ano aqui no Brasil 19 torneios masculinos, sendo 8 M25, 2 M15, 2 Challenge de 100, 4 Challenge 75, 2 Challenge 50, ainda se realizar, aliás, né? E o Rio Open. Ou seja, o masculino hoje, este ano, em 2024, o Brasil realizou torneios masculinos no montante de 2,1 milhões de dólares. 2 milhões de dólares nós reunimos. Desculpa, 2022 é só o Rio Open. 3,4 milhões de dólares, né? Mas você está fazendo a conta de premiação, só da premiação do que nós movimentamos. Premiação. Então nós tivemos os torneios menores, a soma deles deu 860 mil, e o Rio Open tem 2 milhões e 100 mil, só o Rio Open. Então o masculino gerou uma conta aí de 3 milhões de dólares de premiação em 19 eventos. O feminino realizará, porque nós ainda temos alguns a serem feitos, 14 torneios no total, sendo 7W15, 3W35, 1W50, 2W75 e 1W125 ainda a ser realizado em Florianópolis agora em dezembro. Ou seja, o feminino vai gerar aí 450 mil dólares de premiação. Portanto, o Brasil terminará 2024 com 33 torneios realizados, num valor total de 3,4 milhões de dólares. Então, apesar de todas as dificuldades, eu acho que é um número bastante razoável, não acha? Mas você tem que lembrar que você está falando, quando você fala em 15, 25,
40 tem também, acho que não, 40 é o ano que vem. Eu entro aqui. São torneios de custo muito mais baixo, né? Você tem a premiação, tudo bem, você tem um torneio de $15 mil de premiação, né? Mas aquele torneio, as obrigações desse torneio, a nível de tudo, de juiz, de pegador, de bola, de tudo, é completamente diferente. Então, quando você vai para uma... A ITF ainda te dá um pouco de respiro, né? E, na verdade, esses torneios menores são importantes para você trazer, né, jogadores... Você pega a Bia começou nesses torneios, né? Você pega a Naná, também começou nesses torneios. Então, você é um torneio de entrada, né? Que os jogadores brasileiros... Porque para você entrar no torneio, né, no ranking mundial, você tem que ter pontos. Para você ter pontos, você tem que jogar um torneio e ganhar ponto. Né? Como é que você ganha o ponto? Né? Você tendo esses torneios pequenos no Brasil, né, que são muito importantes, porque aí você pode dar o wildcard para... Primeiro porque vem menos estrangeiro. Claro que sempre vem estrangeiro, mas vem menos. Então você tem condição de colocar mais brasileiros dentro do torneio e mais brasileiros vão fazer pontos. E ali ele vai crescendo. Só que quando ele crescer, ele vai jogar muito mais lá fora do que aqui. Né? Mas essa é a história, porque é só assim que você consegue melhorar o tênis, também tendo esses torneios pequenos de 15, de 25, né? que é os torneios que eles chamam de feature, de entrada. Né? Sim. Eu estou só ressaltando isso porque eu acho que, no final das contas, a gente realizar 33 torneios profissionais do Brasil numa temporada é um número bastante razoável. Eu acho bastante razoável. Sim. Ricardo Benes, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil dessa semana, com a sua enorme experiência, e torcer para que em 2025 tenhamos aí um calendário maior e com menores dificuldades. Né? Tá bom. Então, sim, obrigado também pelo meu tempo que você tomou aqui. Eu sei que é importante, né? que também a gente passar um pouco para o público, para entender um pouco melhor, né? do que acontece, que é fácil olhar, tem um torneio de tênis, parece que aquilo ali é uma coisa fácil de fazer e não é muito caro, é ao contrário, né? É muito difícil, você tem todo pré-evento, também é muito complicado com qualquer dessas entidades, você tem que são várias etapas que você tem até estar com o torneio. Então, assim, é bom, foi muito bom esse papo, porque assim a gente consegue também que as pessoas entendam um pouco, né, como é que funciona toda esses eventos no Brasil e os custos e as dificuldades, né? Então, a todos aí que estão nos ouvindo, muito obrigado pela audiência e Dalcin, obrigado de novo, um abração. Abração, Ricardo. E eu não escolhi Sankia, vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.